e é justamente sobre os problemas da burocracia que aumenta custos de transação, às vezes inviabiliza ou dificulta alguns negócios ser feitos no Brasil, impedindo ou restringindo a geração de riquezas. É esse assunto do nosso evento de hoje, que está sendo realizado pelo Instituto Liberal, em parceria com o Instituto Livre Mercado, com a High College e com o Instituto de Formação de Líderes de Brasília. Hoje nós teremos a apresentação de um estudo que vai mostrar sobre as perspectivas da burocracia no Brasil e quanto que a gente tem perdido por ano com ela, especialmente as micro e pequenas empresas. E para dar início ao evento, convido ao palco Lucas Berlanza, que é jornalista e presidente do Instituto Liberal. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, o nosso agradecimento a vocês por estarem presentes aqui hoje no nosso evento de lançamento e divulgação do Índice de Burocracia da América Latina. O nosso agradecimento também a todos os painelistas, a todos aqueles que estarão aqui no palco, nos ajudando a fazer esse evento acontecer. No início dos anos 80, o Brasil experimentava um processo, diziam as autoridades à época, de uma distensão lenta, gradual e segura, um processo de abertura política, promovido de dentro pelo próprio regime militar. Mas se sentia, ao mesmo tempo, e com boa dose de razão, que esse processo não se faria acompanhar por uma outra abertura igualmente necessária, a abertura econômica, a desregulamentação dos mercados, a diminuição do Estado. E pensando nesse cenário, nesse desafio, que se julgava, mais uma vez com razão, que não seria devidamente equacionado naquele momento, um empresário corajoso, de origem familiar canadense, Donald Stewart Jr., fundou, exatamente em 16 de janeiro de 1983, portanto, este marco histórico foi comemorado nos seus 40 anos, agora no último dia 16 de janeiro, o Instituto Liberal. Exatamente com o propósito de influenciar esse debate, tentar empurrar a questão da abertura econômica para a conversação do debate público da época. No começo, o Instituto Liberal atuou pela via editorial, traduzindo obras, lançando livros de diversos liberais estrangeiros que eram maciçamente desconhecidos no Brasil. Mas entre o final dos anos 80 e meados dos anos 90, o Instituto começou a se dedicar a um diálogo direto com as questões nacionais que estavam sendo discutidas aqui, em Brasília, onde boa parte das decisões que afetam as nossas vidas são tomadas. Sobretudo através de uma filial, o Instituto Liberal de Brasília, onde nós tínhamos lideranças do calibre do embaixador José Osvaldo de Meira Pena, dialogando diretamente com os parlamentares e tentando empurrar as pautas liberais adiante. Mas também com publicações que marcaram época. A revista Notas, a série Políticas Alternativas, por exemplo, que tocavam nessas grandes questões nacionais. E hoje, participando deste projeto, o Instituto Liberal, que jamais deixou de prestar atenção a essas grandes questões, dialogava sobre elas através dos seus artigos, dos seus textos publicados, mas através desse projeto ele dá mais um passo nesse esforço por revigorar a sua atenção aos problemas que nos afligem, aos problemas mais periclitantes no cenário nacional, e também dá mais um passo no sentido de revigorar o seu relacionamento com os institutos parceiros, que têm a mesma missão, a mesma causa, estão irmanados no mesmo propósito. E alguns deles foram fundamentais para que esse evento acontecesse. Por isso eu começo fazendo a devida saudação à contribuição inestimável que nos prestaram. O próprio Instituto Livre Mercado, ao qual pertence o nosso mestre de cerimônias,
que também é um personagem da história do próprio Instituto Liberal, que vem fazendo, de muitas maneiras, o que outrora o Instituto Liberal de Brasília fazia, através da sua interação com a frente parlamentar do livre mercado. O Hayek College, que foi fundamental para que esse espaço pudesse ser disponibilizado, o Instituto de Formação de Líderes de Brasília, a unidade aqui em Brasília de uma marca que vem prestando um grande serviço Brasil afora, fomentando a emergência de lideranças inspiradas pelos ideais da liberdade. E, é claro, internacionalmente, a Atlas Network, que através do seu centro latino-americano, capitaneou essa pesquisa, em que o Instituto Liberal, representando o Brasil, se somou a outras 10 instituições de vários países, procurando traçar um cenário, o tamanho do desafio que nós temos a encarar nesta nossa combalida região. O tamanho do desafio que temos a encarar especificamente no campo da burocracia, que é um campo que sempre chamou a atenção, sempre ocupou os liberais nas suas reflexões. Nem sempre com um sentido intrinsecamente negativo. O conceito de burocracia, por exemplo, em Max Weber, está associado à própria lógica da gestão do Estado moderno, sendo, na visão dele, inevitável. E Mises, um grande economista da escola austríaca, que o Instituto Liberal também se encarregou de divulgar, também não tinha uma visão da burocracia como algo intrinsecamente negativo, algo do mal em absoluto. Entendia que ao Estado, em reconhecendo que o Estado precisa existir, cabe uma lógica de gestão calcada na burocracia. Neste sentido, a burocracia é entendida como o estabelecimento de uma lógica racionalizada da gestão pública, que vai começar a fazer sentido com o advento do Estado moderno, no absolutismo, um exército permanente, uma grande extensão territorial, uma moeda soberana, a necessidade de desenvolver meios de transporte que conectem os territórios, e com isso faz-se necessária uma divisão do trabalho dentro da máquina pública, obedecendo a uma forma, um desenho racional, em que as pessoas, os profissionais, os técnicos serão encaixados. Entende-se em Mises, entende-se em Max Weber, que mesmo num Estado moderno de índole liberal, ele, enquanto Estado, precisa se gerir dessa forma. Mas já na época do absolutismo, os fisiocratas, precursores dos liberais clássicos, questionavam os excessos dessa burocracia. Courney falava em uma buromania na monarquia francesa. Talvez uma expressão até mais judiciosa para essa acepção mais patológica que nós liberais costumamos usar quando nós falamos em burocracia, associada a chatice, ineficiência, incompetência, desperdício. Max Weber, que reconheceu a importância da burocracia, diria que ela, excedendo-se, se transforma numa gaiola de ferro que aprisiona o indivíduo e esmaga o desenvolvimento da sociedade. E Mises vai dizer que o governo, querendo meter o bedelho em tudo, inclusive onde não foi chamado, esmaga a iniciativa privada, burocratizando-a, quando a lógica da iniciativa privada deve ser a busca do lucro individual. É nesse sentido que se desenvolve a crítica dos liberais à burocracia, que no caso brasileiro faz ainda mais sentido pela nossa cultura política, que mescla o patrimonialismo, que Weber chamaria de uma forma de dominação mais tradicional, a confusão do público com o privado, mesclando-se a essa tentativa de implementar esse modelo racional da burocracia, e ainda temos a outra forma de dominação que Weber mencionava, a carismática, através dos nossos populismos de toda sorte, piorando ainda mais essa situação. É por isso que se justifica o esforço por compreender em que pé estamos quanto a esse problema, e também o que foi feito de positivo, porque o cenário não é completamente de terra arrasada, para melhorar as potencialidades do Brasil nesse departamento. Sobretudo num estudo como esse,
que foi feito graças ao laborioso trabalho do nosso Igor, que nos representou na pesquisa, focando na pequena e na microempresa. Porque isso ajuda a desmontar a falsa narrativa de que nossas ideias são defendidas para defendermos os magnatas, os poderosos, sem demérito algum aqueles que conseguiram a sua fortuna com decência. Mas a ideia é lutar por todos. E é o pequeno empreendedor, aquele que Brasil afora, em todos os cantos desse país, sua e batalha para conseguir manter o seu negócio de pé, gerando valor, pagando seus funcionários, sustentando a sua família. É sobretudo por este que a luta contra essa asfixia produzida pelo inchaço burocrático é travada. Para nós travarmos essa luta, a melhor arma é informação. E é isso que pesquisas como o Índice de Burocracia na América Latina nos oferecem. Os detalhes vocês vão conhecer nas palavras do grande responsável por essa participação do Instituto Liberal nesse projeto, que é o nosso investigador Igor Moreira. Obrigado. Obrigado, Lucas. E para dar continuidade ao evento e trazer um pouco de dados, evidências e números para entendermos um pouco melhor sobre o cenário de burocracia no Brasil, convido ao palco o especialista em administração pública, pesquisador do Instituto Liberal e presidente do Instituto Moreira Matos, Igor Matos. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que está disposto a estar aqui hoje prestigiando o evento e, claro, um agradecimento especial aos que permitiram que o evento fosse realizado, aos institutos ali representados anteriormente na fala do Berlanza e, claro, ao Instituto Liberal pela oportunidade de estar trazendo aqui para vocês algo que a gente literalmente pensava que fosse até mais fácil de fazer, mas em muitos momentos a gente teve que lidar com a burocracia para levantar, inclusive, informações que a gente está trazendo aqui. Então, parabéns pela explanação, brilhante introdução aí, contextualização histórica. O meu recorte ele é um pouco mais recente. A gente está trazendo aqui avanços, medidas que resultaram em impactos positivos desde a época da reforma trabalhista e outras leis que se sucederam. Onde eu miro o passador. Gente, desculpa, estava funcionando. Aí foi. Boa. Bom, aqui é um breve disclaimer, a gente não vai perder tempo muito aqui, mas é para ressaltar o seguinte, que o índice foi realizado em 11 países do continente da América Latina e que ele não entrou nas especificidades de cada ramo de atividade e de cada localidade do país, porque não teria, digamos, condições materiais e tempo para mensurar e adentrar especificamente em cada região e ramo de atividade. A gente fez um recorte a partir do que é homogêneo, do que é unânime em território nacional em termos de trâmites burocráticos. E agora, de novo. Você me faz essa gentileza? Pronto, boa. Bom, então, trazendo uma breve contextualização macroeconômica, a gente tem desde a Constituição Federal, eu acredito que muitos de vocês aqui já conheçam esses números, 466 mil normas tributárias criadas. Isso é praticamente 3.500 normas por ano e uma norma por hora útil trabalhada, ou seja, a cada hora tem algum servidor em algum lugar do país criando alguma norma. E esse dado é muito interessante, o seguinte, foi mensurado que apenas para gerir tributos gasta-se 180 bilhões por ano, ou seja, as empresas têm que desembolsar um valor estratosférico para poder
está de acordo, porque é humanamente impossível acompanhar essa quantidade de normas que são criadas diariamente. Boa, por favor. E por causa disso, a gente tem um contencioso tributário. O último levantamento foi realizado a pedido da CNJ, realizado pelo INSPER, que trouxe o número de 5,4 trilhões de contencioso tributário. Ou seja, todas as discussões envolvendo impostos que estão judicializadas geram uma causa de 5,4 trilhões de reais. Isso, quando o levantamento foi feito, representava 75% do PIB. E não só o Brasil, como sempre a gente está acostumado a estar na lanterna dos índices ruins, né? Infelizmente, foi realizado um relatório da OCDE que ele mediu o impacto e o desempenho regulatório de 48 países, 48 economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Esse foi o recorte. O Brasil estava na 46ª posição. E por causa disso tudo, a gente chegou a ter aqui um custo Brasil que representa 17% de tudo que é produzido no ano pelos brasileiros apenas para lidar e cumprir exigências estatais. Bom, agora já chegando no momento da pesquisa, o recorte, como foi falado anteriormente, foi de dar ênfase, de dar foco às micro e pequenas empresas por serem as mais numerosas no país atualmente. Do universo de 19,3 milhões de CNPJs, a gente tem aí 1/3 são micro e pequenas empresas, 80% fazem parte do setor terciário, comércio e serviços, e a maioria está concentrada no Sudeste, evidentemente. Bom, então aqui é o resultado auferido pelo índice, em comparação aos outros países da América Latina. O Brasil, agora, finalmente, a gente pode dizer que a gente inverteu. A gente saiu lá do final e viemos aqui para a ponta. Estamos liderando o índice de burocracia. Apesar de que não é muito para se comemorar, ninguém comemora a burocracia, tempo que se gasta anualmente com trâmites obrigatórios. Porém, se a gente for olhar para os nossos países vizinhos aqui, e sem fazer menções a questões políticas, a Venezuela está sendo a pior colocada no ranking, foi a 11ª, e o Brasil acaba gastando 5 vezes menos tempo do que a Venezuela, e a média da América Latina são 540 horas por ano. Então a gente também gasta 3 vezes menos do que a média de todos esses países. Claro que vários deles têm diferentes regimes tributários, diferentes normas trabalhistas. Os nossos dois, tanto o Código Tributário Brasileiro quanto o Código Trabalhista, a gente sabe que está fazendo aniversário aí de 100 anos praticamente, né? Vão comemorar centenário daqui a pouco. E nada mudou, pelo contrário, existiu justamente uma ânsia por se fiscalizar muito, por criar muita norma, para tentar, de certa forma, ter um Estado mais domado e mitigar a corrupção, mas a gente viu exatamente o contrário, que a perda desse racional burocrático, ele trouxe ao Brasil muito mais prejuízos e desvantagens com a criação de mais burocracia, e a gente vê isso com os números anteriores, não somente, né, mas também com a corrupção que a gente presenciou desde que foi criado todas essas normas. Então, na verdade, o que a gente pode constatar já de cara? A burocracia, independentemente do país que ela se encontra, quanto mais burocracia, mais corrupção, e evidentemente quanto mais corrupção, mais pobreza. Ao contrário do que dizem que a corrupção gera burocracia, não. É a burocracia que gera corrupção. E aí a gente tem o resultado de 180 horas por ano em média no Brasil para lidar com burocracias, ou seja,
o brasileiro empresário, micro e pequeno empresário, ele perde 1 mês de trabalho em horas úteis para cumprir todos os trâmites. E olha que as micro e pequenas são relativamente mais fáceis de serem administradas. Pode passar, por favor. Aí a gente entra numa média por setor. O setor primário foi o que consumiu mais horas médias para lidar com todos os trâmites. Intermediário é o secundário, e o que ficou melhor colocado, inclusive abaixo da média, foi o setor terciário. É justamente onde está a concentração mais numerosa das micro e pequenas empresas que cometem serviços. As outras, elas já acabam trazendo questões de regime de tributação, porque no caso do setor terciário, comércio e serviços, a maioria está no Simples Nacional ou até MEI, né? Já o secundário primário, a gente identificou muitas empresas que fazem parte do lucro presumido. Então, e elas têm também, em caráter de excepcionalidade, algumas normas a mais. Por exemplo, o setor terciário vou também mostrar o porquê, mas ele está mais fácil de ser aberto. Você abrir um comércio ou um serviço é muito mais fácil do que você, por exemplo, abrir uma indústria de extração e plantação de soja lá no setor primário, que você tem que ter várias licenças ambientais, e não só. Durante o processo de gestão da empresa, você também tem que lidar com questões técnicas específicas ali para plantio, colheita, etc. Então, por isso, veio caindo do setor primário até o terciário. O terciário muitas vezes dispensado alvará, dispensado licença, e se abre muito mais fácil no Brasil. A gente levantou manualmente, porque isso é um problema identificado. Não existe hoje no Brasil um lugar que o empreendedor teve uma ideia e fala assim, ok, eu vou ali, vou saber tudo que eu preciso cumprir e vou abrir minha empresa. Não tem. Desde o day zero, ou seja, ele teve a ideia, ele já está, a gente brinca, desde o day one ele está pagando imposto. Ele criou a empresa, ele foi na junta comercial para criar a empresa, ele já está pagando imposto e já está lidando com burocracia para aprovar aquele pedido de criação da empresa. Ele deu o passo seguinte, vai contratar o primeiro funcionário, ele já está tendo que fazer exame admissional, cadastrar no E-Social e pagar os encargos trabalhistas relativos. Chegou no final do mês, tributação, fisco, que perdura mensalmente, alguns trâmites são mensais, outros trâmites trimestrais, outros anuais e semestrais, evidentemente. Dos 45 trâmites, 26 são exclusivamente para gestão de pessoas, e são justamente os encargos trabalhistas e as normas regulamentadoras, que estão ali inclusive para o micro e pequeno empresário que quer contratar alguém. Então, evidentemente, o recorte da micro e da pequena empresa, ela tem um quantitativo de funcionários muito menor. Claro que ele vai gastar menos horas do que uma empresa de grande porte, com 50 mil funcionários, 100 mil funcionários. Ele vai cadastrar até 10, dependendo até 20 funcionários, dependendo do ramo de atividade, para ele ainda ser enquadrado como micro e pequena. E na gestão operacional, estão todos os trâmites relativos ao processo de prestação do serviço ou atividade comercial. Então, estão ali os impostos sobre o produto, o consumo ou o serviço que ele está prestando, e também as obrigações para com o fisco, inclusive conselhos regionais, que existem para vários setores, engenharia, arquitetura, medicina, enfim, advocacia. Então, dentro do guarda-chuva de gestão operacional, esses são os trâmites que estão contemplados. E aí a gente chega exatamente onde foi a causa que possibilitou esse resultado esse melhor resultado e essa efetividade do Brasil para lidar com a burocracia. A gente teve, ainda no ano de 2018, uma lei que
foi colocada para racionalizar alguns processos administrativos e excluir processos sobrepostos. Foi aprovada no governo Temer, à época, e ela também criava o selo de desburocratização e simplificação para as repartições públicas que lograssem êxito no processo de racionalização das atividades. Mas não é o suficiente, né? A gente viu, com certeza. Na sequência, foi um brilhante trabalho a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, que trouxe justamente essa dispensa de alvarás e licenças para determinadas atividades e possibilitou que o tempo de abertura de empresa, principalmente naqueles municípios que já contemplaram a lei, ela precisa também ser aplicada e sancionada a nível local. Então, trouxe o tempo médio de 5 dias e 9 horas para se abrir uma empresa para 1 dia e meio. Então, hoje, graças à Lei da Liberdade Econômica, a gente já consegue abrir uma empresa, dependendo do ramo, é claro, mais rápido. Tivemos também a unificação de todos os serviços ao cidadão prestados pela União, a partir da digitalização com a Lei do Governo Digital e a criação do portal GovBR, onde foram digitalizados mais de 4 mil serviços ao longo dos últimos 4 anos, cumprindo uma meta que foi de plano de governo. Então, a gente passa também a ter a galgar algumas posições melhores nos rankings de competitividade, liberdade econômica, abertura econômica, a partir da Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios, e também vai, com certeza, já no médio e longo prazo, mostrar melhores resultados em termos de redução do custo Brasil. E, por fim, uma lei que, ao meu ver, foi muito para as pessoas perceberem a digitalização dos cartórios. Não se usa mais autenticar cópia, enfim, registrar dependendo do documento, reconhecer a assinatura. Então foi criada a Lei de Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que trouxe esse formato digital e integrado para os cartórios, o que com certeza também contribuiu para um melhor ambiente de negócios. Bom, então aqui, para finalizar, eu queria basicamente deixar uma mensagem que é claro que a gente, tendo êxito na simplificação de normas, digitalizando o máximo de serviços possíveis, a gente viu o exemplo na União, mas a gente ainda tem estados pela frente, a gente ainda tem municípios para incorporarem a Lei de Liberdade Econômica, que ainda não podemos dizer que é a realidade do país, são pouquíssimos municípios que adotaram essa lei. Então, a partir da simplificação de processos, redução de burocracia, a gente consegue crescimento econômico, reduzir pobreza e não só. Um problema muito enraizado no Brasil é o tal do jeitinho. Todo mundo quer dar um jeito para fazer alguma coisa mais rápido, tirar vantagem de algum processo, e aí está um ponto muito vulnerável da burocracia no Brasil, da escalada burocrática no Brasil, que a cada norma daquela que foi criada, cria-se uma nova repartição pública para gerenciar a norma. A partir dessa repartição pública, contrata-se novos servidores. Esses novos servidores vão engessar ainda mais o processo e vão trazer mais burocracia para as empresas, o impacto econômico é direto. A gente percebe que muito mais poderia ser produzido se cada microempresa, são em torno de 10 milhões, cada micro e pequena empresa, em torno de 10 milhões hoje, não gastassem, em média, 180 horas ou um mês de trabalho por ano só para lidar com burocracia, imagina se todas elas produzissem um mês a mais. Então, ao invés de gastar 180 bilhões para gerir tributos e um mês para lidar com a burocracia, a gente ia ter esse ganho de eficiência no final do ano com o resultado do PIB. E, bom, a mensagem que eu realmente quero deixar
é que a gente precisa ter mais empreendedores e menos atravessadores no Brasil. Por isso, a gente é um país que está acostumado a criar uma solução pública para cada problema privado. A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que ter soluções privadas para problemas públicos. E é com isso que eu encerro minha fala. Agradeço vocês por terem ouvido. Obrigado, Luan. Obrigado, Igor. É sempre bom a frieza dos dados e analisarmos os contextos para ajudar a contribuir para a melhor tomada de decisão pública. Dando continuidade ao nosso evento, vamos ter agora o painel da noite, em que vamos falar um pouco sobre o que os parlamentares, o Legislativo, têm feito para contribuir nesse processo de desburocratização que nós temos passado aqui no Brasil. Nesse sentido, gostaria de convidar ao palco o deputado federal Gilson Marques, que é signatário da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado e conhecido apelidado de coveiro da CCJ, graças ao seu trabalho de obstrução de projetos legislativos danosos ao ambiente de negócios. Gostaria de convidar também ao palco a ex-deputada distrital Júlia Luci, que é cientista política. Ela é cientista política e diretora da Associação Comercial do DF. Obrigado, Júlia. E, para finalizar o nosso painel, o deputado distrital Tiago Manzoni. Ele é presidente da Frente Parlamentar do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. E, para mediar o evento, Lucas Berlanza, presidente do Instituto Liberal. Ainda nos está acompanhando, quem está prosseguindo na nossa noite. Nós vimos o mal burocrático de que o Brasil padece, também vimos as maneiras de reagir. Um pouco do que de positivo foi feito nos últimos anos. E agora nós vamos refletir com aqueles que, no batente parlamentar, tentaram ou conseguiram, veremos as avaliações deles, tentaram obter avanços nessa seara, ajudar nesse processo de desburocratização. E eu convido para fazer uma consideração inicial, uma saudação ao público por 2 minutos. Vamos seguir assim, começamos com 2 minutos cada um, depois fazemos as perguntas também para todos. Todos podem responder as questões que nós vamos formular. Então eu convido para começar a falar, para falar por 2 minutos e saudá-los, o deputado federal Gilson Marques, signatário da nossa Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Deputado, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu diria que quando eu recebi para falar de desburocratização ou burocratização na América Latina, eu fiquei em flow, né? Porque tem pouca gente que fala. E quando eu vejo, tem gente interessada nesse negócio, agradeço demais, parabéns aí pela iniciativa. Eu tenho uma preocupação inicial das pessoas compreenderem do tamanho, do volume, da quantidade de burocracia e parlamentares e pessoas metralhando uma quantidade gigantesca de normas. Para vocês terem ideia, são protocoladas anualmente, só na Câmara de Deputados, 6.000 projetos. A pesquisa da Câmara é que nem biblioteca pública. Você pode colocar qualquer coisa, lá vai ter um projeto. Cenoura, berinjela, pepino, qualquer coisa, vai ter mais de um projeto, podem fazer o teste. Existem 2.000 projetos na fila de urgência da Câmara. É humanamente impossível votá-los. De pouco adianta. O presidente simplesmente pinça aquele que ele quer ao seu bel prazer. Fora isso,
existem os projetos que estão na pauta diariamente das comissões. Tem comissão que tem 60 projetos na pauta. E eles não necessariamente são votados em plenário. Tem 3 ou 4 deputados na comissão, a lei aprovada lá, que burocratiza geralmente, ela passa a valer ou não para o Brasil inteiro. Então, nós somos uma fábrica insana de burocratização. E esse é o casamento do Estado, esse é o casamento da política, porque uma coisa depende para a outra. A desburocratização é a criptonita do político, da política, do Estado. Então, o que nós precisamos mesmo é mais Lex Luthors, botando criptonita lá dentro. Sendo aí uma pequena inversão. Acho que já passou meus 2 minutos, né? E, Luan, é Marques, não é Marx, tá? Gilson Marques. Que fique bem claro. A fala do deputado me lembrou uma citação do Mises que eu acabei não fazendo, que o Mises disse, defendeu a lógica da burocracia, mas disse que quando os liberais que trabalharam para estabelecer o sistema representativo no Estado moderno desfraudaram a burocracia, eles não imaginavam que o Estado ia controlar até o preço das laranjas, né? Então, esse é o mal que nós sofremos hoje. Na sequência, também, 2 minutos, nós temos conosco o deputado distrital, presidente da Frente Parlamentar do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica, Tiago Manzoni. Tiago, obrigado por aceitar o nosso convite, a palavra é sua. Eu que agradeço a honra de estar aqui num evento singular, né? Onde a gente vai discutir desburocratização. Eu vejo alguns amigos aqui, eu não vou nominá-los a todos, mas vou escolher o Marçal, em nome de quem eu fiz isso lá na frente também, né, Marçal? Em nome de quem eu cumprimento a todos os meus amigos com quem eu cerrei fileiras no Partido Novo, do IFL, e dos demais institutos que estão aqui. A burocracia é um grande câncer no Brasil, que entrega muito poder para quem não deveria ter nenhum, que é o político, como falou o deputado Gilson aqui. Eu vou me ater ao âmbito do Distrito Federal. Diferente do regimento da Câmara Federal, lá na CLDF, todos os projetos precisam ser votados em plenário. Então, eles primeiro passam em cada uma das comissões e, posteriormente, eles vão ao plenário. O número deles é muito significativo também, mas a imensa maioria se refere a dias de alguma coisa. Nós não temos dias no calendário suficientes para atender a todas as demandas por dias que nós temos. É verdade. Não estou exagerando, é uma verdade. O que seria ótimo se a gente votasse só dias de algumas coisas, porque a gente atrapalharia menos a população do Distrito Federal do que quando nós votamos projetos que têm mérito, matérias que afetam a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente está no mês das mulheres, né? E durante esse mês os projetos voltados para as mulheres estão sendo votados lá na Câmara. E a gente tem nada mais, nada menos do que 5 projetos na pauta. Graças a Deus eu logrei conseguir adiar a votação deles por um tempo, estabelecendo regras de placas que as entidades privadas, a iniciativa privada vai ter que colar, afixar supermercados, shoppings, bares, restaurantes, hotéis. É um sem número de placas que essas empresas vão ter que afixar para atender a legislação. Então, na verdade, o nosso poder legislativo ele não funciona para o que deveria funcionar, infelizmente. A gente fiscaliza muito pouco o poder executivo e ele funciona quando não deveria. A gente é uma fábrica inesgotável de burocracia. Um monte de lei nem sequer consegue ser cumprida
as pessoas nem sabem que existe, na verdade. Aliás, se a gente fosse compilar, Gilson, as leis aqui do Distrito Federal, a gente ia ver que elas podem se resumir em algumas, porque tem várias dispondo sobre os mesmos assuntos, absolutamente os mesmos assuntos. E a população nem sabe que ela existe. Então, assim, infelizmente, o nosso legislativo acabou se perdendo um pouco no caminho da história. Ele nasce para diminuir o poder do soberano, defender o povo contra o Estado, e ele se tornou mais um instrumento do Estado para aumentar a burocracia e fazer enfrentamento à vontade do povo. Acho que eu passei os 2 minutos, é basicamente isso, nesse momento inicial. Obrigado. E, terminando, coroando a nossa reunião, nós temos a Júlia Luci, ex-deputada distrital e diretora da Associação Comercial do Distrito Federal. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Pode falar, pode saudar o público. Gente, boa noite. Copiando o nosso deputado distrital, quero cumprimentar a todos na figura da Graziela Gontijo, que tive o prazer de tê-la como parceira na campanha de 2018, né? E hoje é uma das pessoas que mais puxa o movimento liberal no Brasil. Tenho muito orgulho de você, né? Agradeço o convite de estar aqui e quero dizer para vocês que vivi uma verdadeira jornada pela defesa da liberdade na Câmara Legislativa, num momento que as pessoas não sabiam e ainda não sabem, né, o que é lutar pela liberdade, o porquê que a gente tem que lutar pela liberdade. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro discurso na Câmara, que eu falei, eu estou aqui na Câmara para defender empresário. E na frente para os deputados do PSOL e do PT, eles me olharam assim, né, essa mulher é louca. Mas, realmente, diversas vezes eu usei a estratégia de choque mesmo para chamar mais atenção. E tenho muito orgulho de dizer que nos 4 anos que o nosso mandato esteve lá, os 3 deles representando o Partido Novo, depois representando o União Brasil, a gente não deixou passar a lei contra o setor produtivo de Brasília. A gente fez um trabalho de vigilância intensa. Ou a gente derrubava na comissão, ou a gente neutralizava com emenda, ou derrubava no plenário, ou conseguia convencer o governador a fazer veto, né? E manter os vetos, porque a gente tem várias etapas do processo legislativo em que você pode atuar. E não apenas no sentido negativo da coisa, né, de impedir que novas normas viessem ao mundo jurídico, mas também conseguir revogar muitas, né? O deputado Manzoni falou das placas, né? Eu consigo citar algumas aqui que a gente conseguiu revogar. Depois a gente entra, né? Estamos na fase da apresentação, mas eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fez esse mandato. No início era pouco compreendido, mas com o tempo os assessores dos outros deputados e os próprios deputados começaram a entender o porquê que geralmente eu era a única a votar contra. Obrigado mais uma vez. Então vamos às nossas questões. A primeira questão diz respeito diretamente à própria atividade parlamentar em si, o que ela pode almejar, o que ela pode conseguir. Roberto Campos, quando chegou ao parlamento, dizia que tinha esperança de fazer o bem. E quando se trata de combate à burocracia, nós estamos falando de cortar coisas e não acrescentar. Infelizmente, muitas vezes, a produtividade do parlamentar é medida pela quantidade de leis que ele aprova, o que ele coloca para frente, e não por aquilo que ele combate, que ele tenta remover, que ele tenta derrubar. Qual é, na visão de vocês, o principal papel do parlamentar nesse enfrentamento à burocracia? É esse mesmo de perseguir os cortes, de perseguir a redução? Isso é o mais importante na tarefa do parlamentar? Para todos. Podemos seguir a mesma ordem, não tem problema. Já que eu sou o mais novo, né? É interessante essa frase, porque eu já dizia ela há mais de 4 anos, mas ela passou a ser ainda mais verdade nesse mandato, porque não tenho pouca esperança de que algo positivo vá à frente. E é interessante porque os incentivos são contrários. Você não tem incentivo
público para fazer algo que não aparece, porque o político vive de visibilidade, e ainda que possa aparecer, as pessoas não dão bola. Em 2019, eu tinha uma visão colorida da política. Eu passei 3 meses trabalhando num projeto que é de atualização do CPC. Fiquei sem dormir, revisão de texto, revisão ortográfica, alinhamento, fala com o jurista, associação de juízes, promotores, advogados, gente chata. Participou comigo um dos maiores processalistas do Brasil, que é o Fredier Didier. Fizemos a atualização do código. O projeto está parado até hoje. Qual é a minha motivação agora em 23, sabendo que menos chance ainda tem de uma pauta propositiva andar, de fazer uma trabalheira dessa? O ranking nem viu o meu projeto. Compreende? Esse é o incentivo. Nenhum. Agora, se eu for no plenário da Câmara e gritar bem alto que eu sou contra o aborto, genocida, ou pátria, família, religião, ou coisa do tipo, de um jeito diferente, aquilo lá vai viralizar, e as pessoas fazem fila. Para vocês terem ideia, às 11h55 abre inscrição para breves comunicados. O que são breves comunicados? São falas de até 3 minutos de qualquer assunto que o parlamentar pode ir lá na tribuna fazer o seu teatro. Em 6 minutos eu tentei fazer meu cadastro hoje, coisa que eu não faço. Não vou lá falar coisa à toa sobre qualquer assunto. Hoje eu resolvi fazer. 6 minutos eu demorei e eu fui para a posição 133. Porque esse é hoje a novela mexicana, a novela das pessoas que elas passam a acompanhar. Esse é o incentivo que o parlamentar tem. E as grandes vitórias que a gente consegue, elas não são vistas. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 12 anos atrás, o governo fez um programa de demissão voluntária de estatais e agências reguladoras. E, para surpresa de ninguém, faltou o governo pagar uns 20% do combinado. E alguns entraram na justiça, outros não, e eram em torno de 10 mil funcionários. Um político teve a brilhante ideia, para, afinal de contas, ajudar essas 10 mil pessoas, fazerem um projeto de lei para recontratar todo mundo. Genial! E eu fui o cara que retirou esse negócio de pauta, fiz o relatório contrário. Imagina, 10 anos depois, né, o programa de computador... Aliás, o computador é outro, né? Não precisa mais daquele cara, enfim. E essas pessoas passaram a me perseguir, me ameaçar, porque para ele, para aquela trupe, aquilo ali é a coisa mais importante da vida. E para outros, para vocês, não ficam sabendo porque representa quase nada, menos de R$1 no bolso de cada um. E para o político que precisa de algo positivo e não negativo, é péssimo. Então, o que eu quero dizer é que para o político é muito ruim fazer o bem. É muito ruim. E é muito difícil. A Júlia me fez uma pergunta que já conseguiu me fazer desanimar. Ela disse, antes de subir aqui, e aí, vocês conseguiram revogar alguma coisa? Não, porra nenhuma. Porque a bola de neve é tão grande, tão gigante, que eu fico perdido com um único extintor de incêndio e a floresta amazônica pegando fogo. Como é que eu vou ter tempo, espaço e tamanho para apresentar uma revogação quando tem 60 itens da pauta em cada comissão, mais o plenário, mais 24 prefeitos para atender no gabinete, mais rede social, mais o ranking perguntando não sei o quê? O cara tá louco! Não tem como. Deputado não trabalha. Deputado não trabalha. Me dá um parênteses para contar uma pequena história. Que não reflete muito, mas é simbólico para mim. Tinha um projeto que era para colocar braille nas caixinhas de medicamentos. E eu fui contra os cegos, né?
dizendo que não faz sentido, porque botam um QR Code enfim, um custo enorme para fazer essa operação. Não se sabe quantos cegos precisam do remédio. Temos 500 mil cegos no Brasil, para vocês terem ideia. Só 10% leem Braille. Encarecer todo o custo da operação por causa de 50 mil pessoas. Enfim, eu consegui que o projeto fosse arquivado. Olha! Consegui. E interessante que aí, um outro projeto, eu consegui que não fosse aprovado o projeto que obrigava todos os estabelecimentos comerciais a terem o Estatuto do Idoso, porque hoje o Código de Defesa do Consumidor é obrigatório. Consegui arquivar. Enfim, cheguei todo feliz no gabinete, vamos apresentar o projeto para revogar o Código do Consumidor, que hoje é obrigatório. Apresentei o projeto, passou uns 3 meses, perguntei para o meu chefe de gabinete, e aí, como é que está aquele projeto? Ele foi lá, voltou, torceu o beiço. Justo, não vai acreditar. O que deu? Caiu no relator ruim? Não. O processo está parado? Não. O que deu? Não, é que tem um outro projeto apresentado depois de ti, que já está na frente, no fluxo, e que foi apensado. Mas qual é o projeto? Obrigando a todos os estabelecimentos comerciais a terem o Estatuto do Idoso em Braille. É isso aí. O karma é duplo, velho. Eu estou feliz de ouvir essas coisas hoje, porque eu ando numa fase... Eu sou deputado só 2 meses e uns quebrados. A gente tomou posse dia 1º de janeiro e a gente só começaria a trabalhar efetivamente 1º de fevereiro, porque janeiro é recesso da Câmara Legislativa. Mas com o afastamento do governador Ibanez e a intervenção na segurança do Distrito Federal, sempre que tem intervenção, obrigatoriamente a Câmara é convocada. Então nós começamos a trabalhar no dia 9 de janeiro deste ano. E eu confesso que eu estou bem frustrado. Mas, assim, bota frustrado nisso. Porque a gente é zagueiro, respondendo a pergunta, efetivamente, tudo que a gente consegue fazer é evitar os gols contra a nossa meta. E é um massacre, é uma bola de neve mesmo, assim, são muitos ataques de todos os lados. A minha galera lá enlouquece, porque eu sou presidente da CCJ também, né? Então, a galera enlouquece, porque é muita coisa que você tem para tentar parar. Porque isso aqui que o Gilson está falando, não é um negócio assim que você resolve, eu vou parar isso aqui, pronto, acabou, esse negócio não vai andar porque eu não quero que ande. Não funciona desse jeito. Então a gente tem que ir lá, conversa com um, conversa com outro, explica, isso aqui vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo, não sei o quê, papapá. Tira uma coisa de pauta ali, tira outra coisa de pauta ali e tal, a gente vai defendendo como pode, na CCJ e no plenário. Mas é muito mais um trabalho de defesa do que um trabalho de efetivamente conseguir fazer alguma coisa. Se você perguntar assim, tá bom, mas o que vocês fazem efetivamente de bom? É Roberto Campos. A gente entra achando que vai fazer alguma coisa boa e em poucas semanas você está assim, bom, se eu conseguir evitar alguma coisa ruim aqui, eu já prestei para alguma coisa. Mas isso aí eu quero discordar um pouquinho do Gilson. Isso não é só por causa do político. É porque não é vantajoso eleitoralmente para o político fazer o que é bom. A população não está nem aí. Foi isso? Então eu não estou discordando, eu estou concordando. Porque o político, galera, aliás, isso é outra coisa que eu aprendi rapidão. No dia da posse, dia 1º de janeiro de 23, todos estão pensando na eleição de 2026. Como é que eu faço para me reeleger? O que eu tenho que fazer aqui e tal? E aí, a população é que faz com que seja vantajoso para o político essa loucura por produção legislativa terrível e por ficar discutindo coisas que não têm a menor relevância. Uma delas é a forma como se faz sexo. Isso é discutido todo dia na CLDF. É um negócio impressionante. Agora, essa pauta é levada para o plenário
pela esquerda. E aí, se não há uma manifestação contrária, eles saem atropelando tudo, e aí vem um monte de coisa que a sociedade também não quer. Então, para evitar esses gols também, que aí não são a pauta da liberdade, aliás, o primeiro projeto, isso é a pauta do costumes, né? O primeiro projeto e único projeto que eu apresentei até hoje foi o projeto para que a população seja livre para decidir se quer se inocular com determinado medicamento ou não. Eu até me arrependi depois de ter proposto, porque é um negócio louco, parecia que eu estava cometendo um crime, tipo assim, eu estou transformando, por exemplo, matar alguém, revoga, tira do Código Penal, matar alguém a partir de agora não é crime. Não, só estou querendo que as pessoas possam escolher, eu quero que elas tenham a liberdade de escolher o que elas vão injetar no seu corpo ou não. Então, assim, é muito difícil, é meio frustrante. Quando o político escolhe, é obrigatório. Então, é um negócio, assim, e a gente precisa da população. Aliás, sempre que eu tenho a oportunidade de falar em público, eu falo da importância que a população tem. Porque enquanto nós não mudarmos a mentalidade do nosso povo, o político vai continuar agindo da mesma forma. Hoje eu falava de manhã sobre assistencialismo. Enquanto as pessoas acreditarem que política assistencialista é boa, os políticos assistencialistas continuarão se elegendo e a pauta deles continua vigorando. Enquanto o nosso povo acreditar nisso. Agora, se nós passarmos a dizer, eu tenho adotado o seguinte, Gilson e Júlia, assistencialismo é esmola. Ninguém quer viver de esmola, cara. As pessoas querem dignidade. Dignidade é trabalho. Para eu trabalhar, eu preciso ter um empresário produzindo emprego, porque quem gera emprego e riqueza é o empreendedor. E aí a gente vai tentando mudar a mentalidade a passos de tartaruga, é verdade, defendendo muito mais do que atacando. Mas talvez daqui a uns 40 anos a gente tenha uma geração de brasileiros que conseguirá discutir as coisas de maneira adequada e pelo menos ouvir determinadas ideias, as ideias da liberdade, sem que isso lhes pareça uma ofensa muito grande. Coisas como a redução do tamanho do Estado, menos servidores públicos, menos poder na mão do político, isso tudo vai chegar um dia que a gente vai conseguir discutir isso a sério. Essas pautas vão parar de passar por fora das nossas casas legislativas e vão virar discussão. Quando isso virar discussão, eu acho que a gente tem grande chance de ganhar. Por enquanto, a gente só defende, e a depressão do Roberto Campos, eu acho que é a depressão de todos os parlamentares que pensam como nós. Olha, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais otimista aqui nesse momento, né? Só porque nesta legislatura ela não é deputada, porque se ela fosse, ela ia estar deprimida. Mas olha só, como eu fico orgulhosa, né? A gente tem Vossa Excelência lá agora, deputada Paula Belmonte, antes era só eu, agora está dobrado, né? Então, aumentou a proporção, né? Mas, respondendo à pergunta, o que o político pode fazer, eu particularmente acho a política linda, eu sou cientista política, a República, para mim, ela é uma poesia. Eu tenho o privilégio de dizer que, em muitos momentos, eu senti que eu era uma coluna da democracia. Durante a pandemia, quando estava tudo ruindo, vocês lembram que a gente não podia falar nada, o óbvio não podia ser dito, né? Eu tomei uma decisão muito arriscada e eu falei isso, que a gente tem que continuar tendo a propriedade sobre o nosso corpo para decidir sobre o medicamento. A gente não pode querer jamais restringir o exercício de um direito civil porque foi feita uma escolha por não usar um determinado medicamento. Então, eu me arrisquei, fiz isso. Né? Também contestei as restrições do comércio, não fui compreendida pelo meu partido, que se dizia liberal, tá? Sinto muito, deputado Gilson, mas houve uma incongruência muito grande dentro do Partido Novo e isso acabou atrapalhando bastante o que eu acho que nós, políticos, podemos fazer, que é aproveitar os momentos de fala para levar o esclarecimento para as pessoas. Então, por mais que às vezes a gente se sinta incompreendido, e eu me senti, em 99% dos casos, eu estava plantando sementinhas ali. No final do meu mandato, por exemplo, eu tive diversos assessores, diversos servidores da Câmara que falaram para mim, deputada, eu concluí que eu sou liberal por causa da senhora. Sabe?
Então, eu observo que a gente tem as redes sociais, que nós temos o plenário, a cada posicionamento que a gente coloca, por mais que eu até vi Vossa Excelência falando da questão do trans, que é uma pauta federal, eu acho que é importante posicionar, mesmo sendo pauta federal, porque é um espaço de poder que a gente precisa utilizar para levar a mensagem mais longe, né? E quanto mais longe essa mensagem chega, mais fácil fica. Eu posso dizer, o nosso mandato revogou, nosso mandato impediu que fosse para frente e aprovou. Hoje o Distrito Federal é a única unidade da federação que tem uma lei do homeschooling válida. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou coautora, e tenho orgulho de dizer que o governador Ibanez apresentou o projeto porque eu articulei. Então, a gente tem homeschooling aqui, a gente tem sandbox aqui, que prevê a suspensão da aplicação de portarias e instruções normativas, lei também da minha autoria. Nós temos aqui a lei do alvará automático, dentro da linha da regulamentação da liberdade econômica. Sou detestada dentro do DF Legal por causa dessa lei. Já tive uma audiência pública que o servidor sentou do meu lado e criticou a lei na minha cara. Eu falei, pô, você está falando mal do meu filho. Na minha cara. Então, a gente consegue, mas realmente, eu entendo quando o deputado Manzoni e o deputado Gilson falam desse esgotamento, né? Porque, realmente, gente, muitas vezes o que a gente passa ali dentro, você não pode compartilhar com absolutamente ninguém. E você é muito criticado, muitas vezes, pelos seus pares, por quem supostamente deveria te dar apoio, né? Então, se não for um exercício de consciência, a atividade política não vale a pena, né? É um exercício de consciência e de amor. Eu digo que ser um político de propósito é uma atividade como se fosse uma atividade, não é religiosa a palavra, é um sacerdócio, né? Você abre a mão da sua vida privada, você expõe o seu rosto, você expõe o seu corpo, você se desgasta fisicamente e você não vai ser compreendido. Mas tudo bem. É a função, né, que tem que ser cumprida e nada mais desenvolve um país do que a liberdade. Para concluir minha fala, eu acho que um erro muito grande, e eu apanhei muito da direita extrema, é entender que tem certas pautas que a direita não pode estar posicionada, né? Eles tomaram o monopólio da discussão do meio ambiente, da discussão da infância, da discussão do casamento, da discussão do sexo, da discussão da mulher, da discussão de raça. Eles dominaram. E eu acho que a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se posicionar nesses momentos, né? Então, eu adotei daqui para frente, assim, eu não falo mais. Se alguém me chamar, Júlia, fale sobre mulher na política, eu não vou. Júlia, fale sobre violência contra a mulher, não falo. A única fala que alguém vai ter, a minha participação, ou é economia ou é planejamento familiar reprodutivo. Porque enquanto a gente não entender que o cidadão começa no ventre da mãe e que ter gravidez não planejada significa o retrocesso econômico para o nosso país e que a gente precisa falar do ponto de vista liberal conservador sobre essa pauta, a gente não vai ganhar território. É simples assim, porque enquanto... É polêmico o que eu vou falar, mas vou falar. Enquanto você tem uma família de classe média que estuda... Gilson, você tem quantos filhos? 2. E você, Tiago? Eu tenho uma, né? Enquanto você tiver uma família de classe média que estuda, que consegue passar realmente fundamentos, princípios e estudo, tendo tão poucos filhos, e a gente vai para longe, a gente vê ali que muitas mulheres, sem muitas vezes saberem quem são os pais dos seus filhos, estão tendo 5, 6... Gente, não tem como. É impossível, é uma conta matemática que não fecha, né? Então, a gente precisa colocar o pensamento liberal conservador em todas as pautas. Por mais que a gente apanhe, por mais que a gente seja incompreendido, como fomos, né? Eu mesma fui bastante incompreendida, tanto dentro do partido, como do ponto de vista do número de votos também. O deputado Gilson foi muito feliz quando ele falou que o discurso populista ele chama muito mais atenção, independente do resultado. A gente viu isso dentro dos eleitos do Novo, né, em 2018. Um índice de reeleição baixíssimo, porque exatamente falar a verdade e nadar contra a maré nunca vai ser fácil e vai ser pouco compreendido num país tão grande e tão pouco estruturado como o Brasil. Bom, nessa queda de braço entre otimismo e pessimismo,
eu vou trazer para a conversa o estudo que nós apresentamos, o estudo feito pelo nosso Igor, que segue uma metodologia que foi desenvolvida por um instituto eslovaco e foi aplicada nesses diversos países da América Latina, focando na pequena e na microempresa. É claro que isso nos traz uma média, porque o Brasil é um continente, então haverá muitas pluralidades se nós formos devassar os dados íntimos das empresas, mas ele nos traz esse foco na pequena e na microempresa, e assim, tá bom, não tá, mas houve medidas que foram tomadas que melhoraram, sobretudo em comparação com os nossos vizinhos que também participaram da pesquisa. Eu queria ouvir o comentário de vocês sobre o contraste entre esses resultados que nós obtemos com as micro e pequenas empresas e o que a gente vê do total, sobretudo das médias e grandes. Se a pesquisa fosse para esse lado, o resultado seria diferente, provavelmente. Então, eu queria que vocês comentassem esse contraste, que lições a gente pode tirar dos resultados que essas medidas trouxeram para serem aplicadas também, o que dá para aplicar também aos outros estratos, às outras modalidades de empresa. Bom, só voltando uma página, eu sei que eu pareci um pouco desanimado, mas de verdade eu não gosto muito do que eu faço, mas eu gosto muito do resultado das coisas que eu faço. E para vocês imaginarem em números o resultado somente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu parei a comissão, por exemplo, em 2020 e em 2021 em especial. 22 já é ano de eleição, nem conta muito. Eu consegui que no ano inteiro fosse aprovado somente 18 projetos. 18, sendo que dos 18, 8 com alterações solicitadas por mim. Além disso, foram aprovados, 18 aprovados que eu não teria aprovado. 8 com alterações. E mais 8 com a minha integral aprovação. Isso é pauta de um dia de comissão. Então, é o resultado enorme, com impacto invisível gigantesco. Como diz a Ayn Rand, né, o custo do Estado e da burocracia é o futuro que nós não temos, é os empregos que nós não temos, é a prosperidade que a gente nunca viu. E com relação especificamente à burocracia, eu diria que não sou ninguém para contestar o dado, mas mais como uma sensação é de que uma burocracia, ainda que menor, para uma pequena e microempresa, ela é mais sentida do que uma burocracia maior para uma grande empresa. E gostei muito desse estudo porque o mainstream de qualquer faculdade de administração ou coisa do tipo, ele prepara o aluno para ser um diretor, um administrador, um CEO de uma grande empresa, sendo que essa não é a realidade do país, seja em número de empresas, seja porque o Brasil é um país rural. 80% das cidades do Brasil têm menos de 20 mil habitantes. Eu moro numa cidade de 35 mil habitantes, é uma cidade grande, para média, para Brasil. E o empreendedor, ele precisa meio que ser autodidata, porque se ele for fazer administração, ele não aprende a empreender e administrar essa pequena empresa. Eu, por exemplo, moro nessa cidade, eu tenho 7 negócios diferentes. Eu aprendi aos trancos e barrancos que, se eu quero escalar um negócio, que muito se fala assim, eu não posso vender guarda-chuva para todos os habitantes, como seria em São Paulo, que eu tenho 12 milhões de possíveis clientes. Eu preciso ter mais negócios para vender produtos diferentes para o mesmo cliente ou ter clientes de fora, convencer pessoas de fora. A burocracia do pequeno empreendedor, que ele não tem staff, conhecimento de inúmeras coisas, faz com que ele corra atrás e apanhe muito. Vamos pegar um setor que eu conheço, que é o de incorporação. É mais fácil você construir 3 casas geminadas, que é um pequeno negócio, comprar o terreno e construir as 3 casas geminadas do que você conseguir o carimbo de autorização. E isso é um custo gigantesco. Não vamos falar desse 1 ano do carimbo, vamos falar só depois que vendeu.
o financiamento bancário, a escrituração e o registro no ofício. Esse procedimento não sai em menos de 30 dias, todo mundo sabe disso. Está lá, esse índice, inclusive, está lá no Doing Business. O que acontece? 30 dias, vamos ser generosos, é 1% do capital. Vamos pegar um imóvel de essas 3 casas, o custo total de o custo de venda de R$1 milhão. Nós estamos falando de R$10 mil só desses 30 dias. Não estou falando de um ano. E eu digo pior, agora inviabilizou o negócio a burocracia, porque isso conjugado ao juro com 13%, o cara vai fazer a conta 15%, 30%, 45%, demora 3 anos, eu botando dinheiro, contratando, enfrentando a burocracia, não vou ter 45% de lucro em 3 anos. É inviável, porque a burocracia, como o maior problema dela é o prazo, em um país em que o juro está muito alto, ele inviabiliza. E essa é um casamento que não deveria acontecer, mas que as pessoas se esquecem. E pior é de que essa conta toda, quando não paga ou feito errada, ela custa caro no Brasil. Muito caro. A multa, juro, correção ultrapassa 100%. E se você for discutir ou não paga por qualquer coisa, o sistema que vai corrigir isso, ele é pior ainda e não vale a pena. Não tem aquela coisa que você não faz porque o custo ele é muito alto, no poder público não se faz conta. Ao contrário desse índice aqui, que a Venezuela está longe do Brasil, vocês sabem quanto o Brasil gasta de judiciário em relação ao PIB? 1,3 em relação ao PIB. É o maior gasto do mundo. Do mundo. O segundo país que mais gasta com o judiciário, sabe qual é? A Venezuela, com 0,34%. Todo esse custo, ele é pago por quem? Pelo suor do trabalhador. E pior, não dá resultado. A cada dólar que se pretende ter de volta através do judiciário no Brasil, se recupera 13 centavos. A média da OCDE é 70, na Inglaterra é 90. Custa caro, demora e é inoperante. Melhor que não tivesse e tu assume o prejuízo. O que eu quero dizer é que hoje os políticos, o Estado, a burocracia, eles fazem com que isso tudo seja um círculo vicioso para a sua sobrevivência, que só aumenta e aumenta o lucro deles próprios, infelizmente. Infelizmente. Como você bem disse, quanto mais burocracia, mais a corrupção. Quando tem mais corrupção, o que precisa? Opa, mais controle, mais burocracia, mais judiciário, mais juiz. E aí está pronto. Conforme o Hayek, né? O caminho da servidão em todos os sentidos. E isso está gradualmente nos consumindo, não só a nossa liberdade, que é uma premissa fantástica, mas a nossa vida. E por que eu digo a nossa vida? Porque se eu, enquanto político, posso escolher o quanto do teu patrimônio é meu, porque é isso que eu falo quando eu voto a reforma tributária, 40% do que é teu é meu, então eu estou decidindo que só 60% é teu. Vamos lá, pessoal, a gente sabe que é muito mais do que isso, 70% vai para o governo, né? Então a tua vida não é tua, porque tu trabalha todo dia, tu estuda para conseguir esse patrimônio. Se eu digo que ele não é teu, tu não tem liberdade, tu não tem vida. E as pessoas não se antenaram com relação a isso. A melhor política pública que alguém pode fazer é não fazer. É não apresente. E de preferência, não exista. É isso. É isso. Fazendo das palavras do Gilson as minhas,
principalmente o início da resposta dele, quando ele respondeu sobre a diferença, eu queria só fazer uma observação, é que os 4 anos de governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes à frente da nossa economia, mostraram que a liberdade funciona. Os resultados estão aí para quem quiser ver, e nós nem experimentamos muita liberdade. Foram pequenas gotas de liberdade, algumas legislações que foram apresentadas aqui, e nós temos o resultado desse pequeno movimento que o Brasil fez em direção à liberdade econômica. O resultado aparece quase que de imediato. Quase que de imediato. Tudo que o ministro Paulo Guedes falou que aconteceria com as medidas que estavam sendo adotadas, de fato, aconteceu. O Brasil saiu da pandemia com uma economia mais forte que o restante do mundo. O Brasil enfrentou a guerra da Rússia e a Ucrânia, e a nossa economia continuou forte, melhorando. O Brasil gerando emprego, o nosso PIB crescendo mais do que era esperado, a nossa inflação menor do que era esperada pelo mercado, com um pouquinho só de liberdade econômica a que a gente teve acesso como nação nos últimos 4 anos. Então, assim, eu fico pesaroso que nós tenhamos trocado Paulo Guedes por Fernando Haddad. É uma lástima para o Brasil, é uma lástima para os meus filhos, é uma lástima para os seus filhos, é uma lástima para as próximas gerações. Mas o que aconteceu nos últimos 4 anos me faz ter esperança que em breve a gente consiga reverter isso. Imagina se nós tivermos, ao invés desses 12 anos pela frente, depois de 2026, de política econômica liberal. Imagina o que o Brasil pode se transformar no cenário mundial. Nesse aspecto, eu fico esperançoso com a nossa nação. O Brasil é um país de gente muito trabalhadora, de gente que quer produzir, quer empreender, quer entregar, quer ter resultado. E basta que o governo saia da frente. Saiu da frente, nem conseguiu sair todo, porque ele é tão grande, tirou só um pedacinho da nossa frente, e olha o que a gente entregou de resultado. E eu repito, mesmo com uma pandemia e uma guerra. Então, eu acho que as políticas, essa legislação que foi implementada, deu resultado. Acho também acredito que nos próximos 4 anos a gente vai sofrer um pouquinho, mas para quem pegou um país em 2016, né, quando a Dilma saiu, que estava destruído, completamente destruído, a gente conseguiu se reconstruir. Aliás, eu queria, além dessas aqui, citar a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer, que também foi um avanço formidável na nossa estrutura econômica, e às vezes a gente esquece que foi o nosso presidente Temer que fez isso. Outro dia eu falei que o Temer fez um bom governo, o pessoal queria me matar no evento. Eu falei, gente, mas foi um governo bom. O cara pegou 1 ano e meio de um país acabado e só não fez mais por causa daquela gravação da dupla que agora está lá na China com o atual presidente Lula, né, o Joesley e o Wesley Batista. Senão ele tinha feito um governo até melhor. Mas estou esperançoso de que o Brasil vai. Nós vamos ter 4 anos de dificuldade agora, provavelmente a nossa economia vai afundar de novo, e o resultado disso vem nas urnas em 26. Em 26 a gente volta a ter um pouquinho de liberdade. Eu espero que novos Paulos Guedes surjam para que a gente possa trazer esse debate de volta e a gente possa avançar. Eu acho que, analisando, né, fazendo um apanhado dos 2 colegas, eu acho que a gente precisa entender que não é apenas resultado, é retórica também, né? Porque é muito impressionante, né, deputado Thiago, que a gente tenha visto algumas pessoas que se dizem liberais fazendo campanha para o Lula, né? Eu confesso que isso me chocou muito, porque não é uma pessoa que não tinha até então governado, a gente já sabia o que ele fazia, a gente tem o resultado, né, de governos dele, e mesmo assim, com medidas absolutamente contrárias ao desenvolvimento econômico, aquilo que a gente sabe que funciona, a gente viu algumas personalidades que se auto-intitulam liberais defendendo e fazendo campanha para ele, né? Por que isso? Mas livro de economia não serve para nada. Livros têm que ser escritos, né?
Isso porque a retórica, né? A retórica, ela vence no nosso país. Ela vence. Ela vence muito mais que resultado. É uma característica do brasileiro, eu já busquei tentar entender isso, eu cheguei às minhas conclusões durante meu mandato de deputada, mas realmente a falta de autoestima do brasileiro, essa busca incessante pela figura paterna, que a maioria não teve em casa, né, ela é levada para a vida adulta numa busca de alguém que apresenta um consolo. As pessoas acreditam em Papai Noel. Né? O exemplo que o deputado Gilson falou, que ele ficou odiado pelos cegos, a gente viveu uma situação aqui na Câmara. A Companhia Energética de Brasília, uma parte dela foi privatizada, e um deputado apresentou um projeto para acolher os futuros demitidos. Eu fui a única que votou contra, sou detestada por eles até hoje, o projeto foi declarado inconstitucional agora, óbvio. E eu explicava por A mais B no plenário. Gente, prefiram alguém que fale a verdade para vocês e não alguém que está mentindo. Vocês vão perder tempo, vocês vão contratar advogado, vocês vão para a justiça, vocês vão alimentar uma esperança que não existe. Mas não adiantava, né? Os outros 23 votaram num projeto inconstitucional, mentiroso, que, na minha opinião, desumano, porque você está brincando com a esperança das pessoas, né? Talvez aquelas pessoas, algumas daquelas que estivessem lá na plateia, que me vaiaram, pode ser que hoje eles tenham reconhecido que eu tive coragem de falar, né, de fazer o que era certo. Assim como também alguns garis que ficaram chateados comigo, porque tentou aprovar na Câmara um projeto obrigando vários restaurantes a abrirem seus banheiros para uso obrigatório dos garis, né? E eu fui a única que votou contra. Então, eu passei a ser detestada pelos garis. Talvez alguns deles depois tenham compreendido, né, que se tratava de não abrir aquele espaço de propriedade privada que era um bar e restaurante, né, naquele momento, para depois, futuramente, justificar a abertura de um quarto que está ocioso num apartamento, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa batalhar, ter foco, porque os problemas são vários. Eu percebi assim, um aumento do meu desempenho depois que eu selecionei algumas pautas e me dediquei pesadamente a elas, né? Teve pauta que eu demorei mais de um ano para conseguir articular, para conversar com todo mundo. Então, quando chegou na Câmara, ela já estava bastante amadurecida, bastante negociada. Isso porque eu nunca negociei cargo com o governo, isso porque eu nunca teria contrato com o governo. Então, para uma pessoa que vive um mandato republicano, a negociação ela é muito mais complexa, né? Ela é bem mais difícil, não é? É uma costura total. Então, acho que a gente tem que escolher algumas batalhas, tem que ter foco nelas, tem que saber vender isso, e a gente tem que buscar apoio de quem supostamente pensa igual a gente, porque não dá para chegar no momento eleitoral, que é o momento mais importante do nosso país, e acontecer um racha vergonhoso, como aconteceu no movimento liberal brasileiro, que essa diferença de 2 milhões de votos aí, né? Será que ela teria acontecido se algumas personalidades tivessem se posicionado contrário, né? Tivessem defendido a liberdade, não tivessem seguido uma linha de defesa de uma retórica barata, mentirosa, cretina e inescrupulosa, que é o que o PT e o Lula continuam fazendo. Bem, dado o adiantado da hora, eu vou fazer uma penúltima pergunta. Só preciso fazer uma observação. Quem precisa de livro de economia quando tem picanha e cervejinha gelada? Pois é, né? Pois é. Isso é negacionismo que chama, né? É o nome que eles dão, né? Bom, vou fazer uma penúltima pergunta e depois a gente já mescla a última com as considerações finais, por conta do nosso tempo. A penúltima pergunta, eu vou pegar uma dessas legislações que o estudo apresentou, a Lei da Liberdade Econômica como exemplo, uma lei que ajuda a reduzir a burocracia, ajuda a avançar em direção à desburocratização, que foi sancionada e aprovada em 2019, mas os efeitos dela acabam sendo limitados, porque uma boa parcela dos municípios não acolhe, não aprova. Então, você, além de ter a luta toda que é travada no parlamento, você ainda tem um entendimento dos executivos, dos entes federativos e as interpretações do judiciário que atrapalham a efetivação dessas medidas. E a pergunta é muito simplesmente, e aí? Diante desse entrave que é apresentado pelos demais poderes,
E aí? Obrigado. Vou dar um passo atrás. A nossa população precisa ter acesso às leis e conhecê-las. Eu acho que, em grande medida, a lei da liberdade econômica não tem aplicabilidade, porque grande parte das pessoas não conhece, não sabe o que pode e o que não pode. Além disso, tendo feito essa ressalva, o nosso pacto federativo precisa ser revisto com urgência. O nosso pacto federativo ele é altamente disfuncional. O Brasil é um país disfuncional porque o pacto federativo nosso está todo errado, está todo troncho e não vai dar para a gente funcionar bem enquanto a gente estiver sujeito a este pacto. Eu sempre cito como exemplo duas coisas assim que eu acho que mostram muito claramente isso. As leis federais, elas obviamente têm aplicabilidade em todo o território nacional. Só que todo o território nacional compreende o Rio Grande do Sul e Roraima. São dois países diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, tudo diferente. É impossível que a mesma lei atenda às duas unidades da federação. Nós precisamos rever o nosso pacto federativo. Talvez uma solução seja a gente entregar mais poder, diminuir o poder da União e entregar mais poder a cada uma das unidades federativas, aos entes estaduais. Talvez, mas isso é uma outra discussão. E o outro exemplo que eu sempre dou aconteceu agora, no dia 30 de outubro de 2022, 30 ou 31, o dia do segundo turno da eleição para presidente da República, em que 4 das 5 regiões do Brasil elegeram Bolsonaro. A região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte elegeram Bolsonaro presidente. E uma região do Brasil, a região Nordeste, elegeu Lula presidente. Como resultado total, o Brasil inteiro, as 5 regiões, serão governados pelo presidente que uma única região escolheu. Então, o nosso pacto federativo tem que ser revisto. Obrigado, Gilson. Eu vou de novo voltar a uma página, porque respondendo à provocação da Júlia, nós vivemos um momento em que as pessoas se sentem algo. Então, ela falou, onde é que os liberais e tal. Na verdade, a pessoa se sente liberal, mas de verdade ela não é. Isso não é problema nenhum, mas é porque ela gostaria de ser, né? Eu tenho um exemplo lá em Santa Catarina, que foi eleito o Zé Trovão, que é aquele caminhoneiro que foi famoso e tal. O Zé Trovão, ele se sente de direita, ele é um bolsonarista, e os eleitores elegeram ele com essa plataforma. Só que a última coisa que ele é conservador. E ele diz que defende a pátria, a família, a religião e é contra o aborto. Ser conservador. Quem lê o primeiro capítulo de qualquer livro básico sabe que isso não quer dizer. Aliás, o Macron também é conservador, o Obama também é conservador, porque eles defendem exatamente a mesma coisa. Veio aqui para o Congresso, a primeira coisa que ele fez, frente parlamentar de defesa do motorista, frente parlamentar em defesa do transporte rodoviário e defende tabelamento de preço de combustível. Sindicalista ao extremo. Socialista. Se você chamar ele de socialista, ou que a ideia é socialista, ele bate na mesa, vira marcha, se sente ofendido. O que eu quero dizer é que não adianta, não importa o que a pessoa se diz ou pensa que é. E hoje, grande parte do eleitorado, seja de um lado, seja do outro, ou seja, mesmo do campo liberal, não é. E eu vou dizer uma coisa que é muito triste. Muito triste. Nós somos poucos liberais que nos identificamos liberais. E dos que se identificam liberais, somos menos ainda. O empresariado, em grande parte, não é liberal. Em grande parte, não é liberal. Então, o que nós precisamos é divulgação, explicar o que é, o que não é. E existe um balaio de gato que se coloca tudo lá dentro e se mistura e já era. Infelizmente. Agora, nesse governo,
Por exemplo, esse ano, em 22, foi o primeiro ano em 8 anos que temos superávit primário. Esse ano, com certeza, teremos déficit primário. Déficit e superávit primário é pauta de esquerda ou direita? Não deveria ser pauta de nenhum de outro. Isso é conta, isso é matemática. Não tem que ser. E hoje o PT é governo, eles têm um mínimo de, pelo menos, preocupação com a conta pública, porque sabem que eles têm que pagar. Aliás, eles querem baixar o juro, é isso que tem manifestação todo dia, porque eles têm que pagar a conta com juro alto, eles sabem que custa mais caro. E do outro lado, que é a direita, é pau na bomba no juro. Mas não. Ok, e o que era a pergunta mesmo? Que deixou eu falar, A pergunta era sobre essa necessidade de... do Pacto Federativo. Tá. O que acontece? Nós vivemos num trade-off. Porque o que acontece? O governo federal ele tem muito poder. Quando tem muito poder, inclusive o Legislativo Federal, é muito sedutor tu utilizar esse bicho que tem lá dentro de você mesmo, de usar naquele curto espaço temporal, de tu fazer o melhor possível com as melhores intenções. Só que isso, para um Brasil continental que ele está falando, nem sempre, ou geralmente sempre, você está errado. Porque quem tem que tomar essa decisão é lá na ponta. Só Santa Catarina tem 295 municípios. E é um estado pequeno em comparação ao Brasil. E, para vocês terem ideia, só de emendas individuais, por conta do orçamento secreto, que foi dividido pelo parlamento, cresceu o valor, nós temos 32 milhões de reais para distribuir, só de individual, não estou falando de bancada, das outras, das imorais, enfim. E são impositivas a partir de 2019, eu poderia mandar para o meu bairro, da minha cidade, o governo federal seria obrigado a pagar. O que eu quero dizer é que nós temos que trabalhar com o impasse de renunciar o poder, ainda que genuinamente seja para fazer o mal, para deixar essa decisão para o município ou pelo menos para o Estado. No fim das contas, o município e o Estado, espero que não tenha muitos vereadores aqui, temos um distrital, infelizmente só servem para ter custo, decidir buraco, como é que chama? Bueiro, ponto de ônibus e dia disso e dia daquilo. Infelizmente. Nome de ponte. Então, o que eu digo? De novo, se transferisse o poder e transferisse o recurso, melhoraria. Por que não anda o novo Pacto Federativo? O ministro Paulo Guedes fez uma proposta. Essa proposta está hibernando no Senado. Por que está hibernando no Senado? Porque tem um artigo lá que diz que, estipulando parâmetros para extinguir os municípios com menos de 5 mil habitantes. Aquilo lá gerou uma polêmica. Só que o que acontece? Todos esses municípios vai acabar com as cidades. Concordem ou não vocês com a extinção de município? Não, isso é uma outra discussão. Todas as cidades, 5 mil habitantes, têm vereador, vice-prefeito, prefeito, inúmeros comissionados, que todo esse time serve de cabo eleitoral para deputado federal e senador. Qual é o interesse dos próprios senadores de extinguir uma estrutura gigantesca dessa que faz com que eles se mantenham no poder? E está lá hibernando, e vai ficar lá hibernando. Por isso gosto do otimismo da Júlia, no sentido de que, muitas das vezes, a gente até precisa fazer e trabalhar para algo ruim, porque o péssimo está aqui. O péssimo está vindo. É muito difícil melhorar, mas é muito fácil piorar. Quando alguém pergunta para mim, Gilson, como é que está? Como é que está lá em Brasília? Essa pergunta é doida. Como é que está lá em Brasília? Eu sempre respondo com otimismo. Hoje está melhor que amanhã. Aproveite. Mas está mesmo, porque olha só,
Hoje teve uma reunião dos motoristas de aplicativo, não sei se vocês ficaram sabendo, né, com o ministro do Trabalho, e deu briga, e deu porrada, porque o governo está insistindo em colocar em CLT e eles não querem de jeito nenhum. Então, veja, eu acho que há alguns anos seria facilmente vendido isso, né? Olha, agora você vai ter proteção, se você ficar doente, você vai ter uma pensão. Quem é que vai cuidar das suas férias? Mas as pessoas começaram a ter acesso à conta, né? E elas estão se posicionando. Então, antes eu não via um cenário para isso acontecer, né? Como assim? O trabalhador está abrindo mão da CLT? Sim, isso está acontecendo no Brasil. Acho que esse governo não vai conseguir fazer o que ele quer, devido à resistência desses motoristas. Então, eu acho que a lógica do direito significa pagar imposto, aos poucos está sendo compreendido, e quanto mais institutos como esse existirem, quanto mais eventos como esse acontecerem, quanto mais parlamentares forem eleitos com essa bandeira, e a gente apoiasse, eu quero reforçar isso aqui, apoiem os mandatos liberais. Porque lá dentro eles estão sofrendo, apanhando sozinhos. Então, a gente precisa, do lado de fora, fazer retaguarda para eles. Então, o deputado Gilson está apanhando, vamos entrar lá e defender. O deputado Manzoni está apanhando, vamos lá fazer a defesa dele. Sabe? Porque uma coisa que a gente precisa mudar na cabeça do brasileiro médio é sair da teoria da escassez, do soma zero, que é o que o Lula fala, que para um engordar, o outro teve que emagrecer. Ridículo. Vamos migrar para a teoria da abundância. Né? Não vamos competir entre nós, vamos nos somar, nos fortalecer, porque a batalha é grande lá fora. Eu continuo otimista. Agora que eu não me matei com a eleição do Lula, vamos seguir adiante. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas nós já estouramos literalmente o tempo. Então, eu só queria fazer um registro, antes de nós encerrarmos, sobre as atividades do ILM, o Instituto Livre Mercado, nosso parceiro, que ilustram a questão que a gente está debatendo aqui, que existem algumas leis que dão ferramentas para nós tentarmos evitar que se busque até o aumento da burocracia. Por exemplo, a lei que cria a figura do abuso de poder regulatório, para impedir legislações que criem reserva de mercado ou que inibam a competição. E nós temos um exemplo que aconteceu agora, que o Instituto Livre Mercado nos relata, porque eles trabalharam, esses nossos parceiros do ILM, para lutar contra isso, para obstruir isso, numa audiência, numa consulta pública da ANTT, agora em março, tentando fazer uma discussão sobre sanções e multas para operadores de aplicativo de transporte, sendo que sequer existe a lei que estabelece as regras para isso. No entanto, já se está discutindo como punir quem infrinja. Então, esse é o nível do absurdo com que nós nos digladiamos cotidianamente. Fica aqui nosso aceno, nosso parabéns ao Instituto Livre Mercado e à Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, pelo esforço por lutar contra esse estado de coisas. Então, para nós encerrarmos, eu convidaria vocês, então, a fazerem a despedida rapidamente do público que nos acompanha, e agradeço mais uma vez pela disposição de participarem desse debate aqui conosco. Obrigado. Só um ponto importante, porque a burocracia, ela atrapalha e atrasa o processo. Por isso, ela é importante que exista no poder público. Se o Congresso Nacional não tivesse burocracia, nós estávamos ferrados. É importante que tenha burocracia. E muitas das vezes, como gestor, tanto faz-se no mundo privado ou público, existe o impasse de você fazer algum tipo de controle para que, pelo menos mentalmente, você acha que o serviço está andando. Eu me lembro que, no Novo, nós tivemos alguns líderes de bancadas diferentes, uns mais ou menos burocráticos. E teve um específico, eu não vou dizer o nome, que ele era cheio de processos, bate cartão, relatório, manda e tal. Turnover é enorme na bancada, entendeu? Na liderança, o que acaba prejudicando. Nós veremos uma adesão enorme.
e nos surpreenderemos com a velocidade que as coisas mudarão. Ao passo em que eu fico desanimado porque estou inserido num contexto que é péssimo, que é um parlamento no Brasil, eu fico esperançoso porque nós estamos inserindo pessoas que defendem a liberdade lá. Isso já é um começo e nós havemos de avançar, porque quando nós falamos, as pessoas atendem aquilo que nós falamos porque está no íntimo delas, elas reagem porque nós nascemos para ser livres. Nós vamos avançar. Obrigado a cada um de vocês que está presente aqui. Tem gente ouvindo online também? Não, depois não. Você... É porque eu vi a câmera ali. Então, obrigado a cada um de vocês. Vamos em frente, porque muito em breve o Brasil será um país livre. Valeu. Isso mesmo. E acredito que a gente precisa sair com uma missão proselitista daqui, né? Nós todos aqui já estamos convertidos. Inclusive, quando a gente vai para os eventos liberais de Brasília, a gente vê os rostinhos bem repetidos, né? Eu acho que é uma missão. Da mesma forma que a gente se iluminou com a verdade, que a gente se abriu, que a gente conseguiu romper com aquele padrão que foi ensinado para a gente lá no início da nossa escola, né? Que a professora... Já vi isso numa formação de alunos de 4ª série da escola pública. A professora, no discurso final dela, ela falou assim: pais, que vocês não criem seus filhos para buscarem o sucesso, mas para serem felizes. Essa professora, quando ela fala isso, ela macula o sucesso. Ela coloca um entrave no enriquecimento daquela pessoa. Já começa uma série de crenças limitantes na cabeça daquela criança de 10 anos, que ela começa a achar que enriquecer é feio, que ser bem-sucedido no Brasil é errado, que é só político corrupto que se dá bem. Então, aquilo que é colocado na cabeça do brasileiro desde que ele nasce, está ali, está incrustado. Mas ele pode, aos poucos, ir sendo retirado. Então, eu vivi muitas experiências assim ao longo do meu mandato, pessoas que conviviam comigo, que mudaram bastante a cabeça. Hoje a gente chega no Brasil como um todo, né? Eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que me replicam na Bahia, no Amazonas, no Sul. Enfim, eu acho que o terreno é extremamente fértil para a gente fazer a nossa parte, que é na promoção da mudança. Não é todo mundo que tem que ser candidato, não é todo mundo que tem que ser político, mas todo mundo que acordou precisa fazer a sua parte. Então, que eu acho que cada um podia sair daqui com uma meta, nada parecida com a da Dilma, mas coloque uma meta. Olha, até o final do ano eu quero converter 50 pessoas. A gente tem tempo para isso, para chamar para os próximos eventos, para compartilhar um vídeo, para ter paciência na mesa de bar, né? Sair da ideia de rotular quem pensa diferente como sendo uma pessoa burra, porque não é. Eu fiz ciência política na Universidade de Brasília, a maioria dos meus colegas são muito inteligentes e ainda são de esquerda, né? São burros? Não. Eu acho que eles ainda não tiveram acesso a uma literatura que a gente teve, que a gente tem, que a gente debate. Então, eu acho que vale a pena insistir, sim. A mudança ela acontece, mas a gente pode acelerar o processo. Bom, com esse chamamento à missão para todos nós, eu reitero a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam. A gente gostaria de fazer uma demonstração singela da nossa gratidão aos painelistas, entregando uma lembrancinha em agradecimento. Valeu, obrigado. Obrigadíssimo. E eu chamo o mestre de cerimônias para decretar o encerramento do evento. A tarefa é dele. Boa noite. Obrigado pela presença no painel. Muito obrigado pelas falas e pela atuação que vocês vêm desenvolvendo em nome de uma defesa de uma economia de mercado mais pujante e também para a gente ter uma burocracia um pouco mais racional, como estava falando o Gilson. Aproveitando aqui, novamente, agradecer os nossos parceiros institucionais, um evento promovido pelo Instituto Liberal em parceria com o Instituto Livre Mercado, com a Hike College, e o estudo financiado pela Atlas, que está disponível no Instituto Liberal. E, para finalizar, já que a Júlia estava fazendo o chamamento, na semana que vem, na quarta-feira, o IFL Brasília, que também está promovendo o evento, participará
em parceria com o IBMEC, de uma palestra com ela na quarta-feira à noite. O evento é aberto, estão todos convidados e vamos trabalhar para um país mais livre. A gente vai falar sobre o custo econômico de gravidezes não planejadas no Brasil, o impacto que a nossa economia tem nisso. Perfeito. Obrigado, gente. Tenham uma boa noite.